Olá, nós estamos aqui para encerrar a nossa reflexão sobre a Fraternitude do Papa Francisco. Eu coloco como título Cultura do Pânico. Estamos nesse momento, nessa semana de independência do Brasil, a gente pensar então, dentro da reflexão do Papa, a nossa missão também com o nosso país. E ele diz assim, que nós experimentamos tempo de terrorismo ameaçador da vida no planeta. E é uma realidade de pânico, eu diria uma realidade de pessimismo, corroborado agora pela agressividade do vírus pandêmico. Esse vírus que vem ceifando tantas vidas em todo o mundo, todos os países. Isso, de certa forma, cria pânico em muita gente. O mais grave é a política da fome, que também cria pânico, da pobreza, das injustiças, das opressões, das armas letais e das arrogâncias que ameaçam a segurança e a paz em dimensão mundial. Então é uma questão realmente complicada. Mundo do pânico. Na autêntica convicção religiosa, a vida humana ela é sagrada, constituindo fundamento para a humanidade. E isso possibilita a via do diálogo, via do perdão e do crescimento, mesmo no meio de tantas vozes diferentes, vozes até contraditórias. Tudo isso a gente está vendo na cultura moderna. Significa que o grito fanático de ódio e a violência fundamentalista e, eu diria, imprudente de determinados líderes, inclusive de tradição religiosa, podem ser superados. Isso pode ser superado. Ainda mais dentro de um momento assim, de tanto desenvolvimento tecnológico, etc. Em vez de enfrentar pânico no meio do povo, os principais líderes em todas as dimensões da cultura devem ser instrumentos, devem ser mediadores do diálogo, conscientes de que o único lucro é a paz. O único lucro, diz o Papa Francisco, o único lucro é a paz. Para isto é necessário extinguir o clima do ódio, esse clima da construção de muros e abrir caminhos para a construção de pontes, como ele falou várias vezes. Essa tem sido então a prática sugerida e conduzida pelo Papa Francisco no seu ministério. Toda a sua caminhada foi, e todos os documentos produzidos por ele falam dessas coisas. O Papa faz um apelo insistente para que as religiões elas não sejam causadoras de guerras e nem de ódio, porque isso não ajuda, isso não passa de desvio dos ensinamentos religiosos, também desvio do uso, aliás, também de uso político das religiões. Isso não é saudável, é afetar e abusar dos sentimentos dos outros. E o Papa continua dizendo do cuidado no uso do nome de Deus. Às vezes usa o nome de Deus com uma má intenção, usa o nome de Deus para aterrorizar as pessoas com intenções escusas. O Papa apela então para a paz, para a justiça, para a fraternidade, isso que é fundamental. E aqui nós estamos em palavras finais desse documento social tão importante. Deus criou todos iguais em direitos, deveres e dignidade. Isso implica direito à vida. Matar, então, uma pessoa é como matar toda a humanidade. E salvar uma pessoa é como salvar toda a humanidade. Aí que entra a responsabilidade nesse momento de pandemia, de vacina para o povo e assim por diante. Não fazendo isso, está matando. O que mais importa é projetar e construir uma cultura saudável, onde as dignidades, aliás, as desigualdades não sejam tão desastrosas. Tudo deve convergir para a unidade fraterna, sem pânico
e sem desvio do essencial. Em vez de uma cultura de pânico, o Papa Francisco, ele insiste na cultura, então, do diálogo. Essa cultura que é fundamental como conduta, método e critério para criar fraternidade universal. Foi o que fizeram no seu entender, e aí ele cita alguns nomes, São Francisco de Assis, ele cita também Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi, e ele cita também Carlos de Foucault. E ele termina a Fratelli Tutti falando de nossa identificação com os últimos. E aí, dizendo assim, que nós sejamos irmão universal, ou irmãos universais. E termina por aqui, então, esse documento tão importante que nós refletimos durante muito tempo aqui nos nossos programas. E termino desejando as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até o próximo programa.